Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande videoaula, do nosso mini curso. É isso mesmo, isso aqui não é uma aula, é um mini curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá, a Lei Complementar 93 de 2003, né? Digo para vocês que este aqui é o único curso no mercado sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Cuiabá, que é artigo por artigo, ponto a ponto, papo reto com vocês. Eu faço desafio com vocês. Pode assistir minhas videoaulas deste assunto, tá? Desse assunto aqui. Se você assistir de ponta a ponta, pode ter certeza que 100% das questões de prova de qualquer banca, de qualquer concurso, tá, serão retiradas das minhas videoaulas. Pode ter certeza disso, porque aqui é artigo por artigo, ok? Então vamos lá, lei complementar, né? Essa aula a gente vai estudar dos direitos, né? Dos direitos é o título 3, né? Vem comigo, vamos lá. Então aqui é a emenda da lei 93, 2013, né? 3, né? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá, né? Esse estatuto, né, como todo e qualquer estatuto do servidor público, ele é organizado em títulos, né? Então nós temos aí todos os títulos aí devidamente organizados, né? Professor, e aí, professor? E aí eu quero falar para vocês o seguinte, né? Cada videoaula minha vai ser um título específico, né? Já fizemos o primeiro título, o segundo título, que é uma aula de quase 3 horas, 2 horas e 50 minutos, mas eu tive que detalhar bastante o título 3, porque isso ele vai subsidiar todo o demais aqui, é o estatuto como um todo. E além disso, o título 2 cai bastante na prova de concurso. E agora, pessoal, agora é dos direitos, uma aula específica, né? E assim por diante, nós teremos 8 partes aí, esse nosso mini curso. Professor, dos direitos, né? Sim. Então vamos lá, dos direitos, né? Então nós temos aqui, né? Primeiro direito, a remuneração. Aí. Então, primeiro direito, a remuneração, a gente vai estar estudando. Segundo, das indenizações, né? Nós temos aí indenização de transporte, diárias, né? A gente vai falar da indenização. E o terceiro, que chamou direitos especiais, né? Que você tem aí concessões aí. Nós temos vários direitos especiais que a gente vai falar, 2 blocos de direitos especiais. E nós temos aqui os direitos da mulher. Vamos falar aí da mulher servidora. Então, estão 4 direitos específicos, né? E aí a gente vai estudar esse título terceiro, né? O direito de petição também é um direito, só que ele fez questão, o legislador, de quê? De criar um título específico para tratar do direito de petição, que a gente vai trabalhar também direito de petição, vai ser uma aula bastante curta, Ok? Então vamos lá, título terceiro, dos direitos do servidor. Do direito do servidor à remuneração, subsídios, das indenizações, direitos especiais e direitos da mulher servidora. Então, este título nós teremos 4 capítulos, O primeiro capítulo, que é este aqui, trata da remuneração e do subsídio, é o primeiro direito, Professor, da remuneração, O que significa isso? É do salário, Do salário. Ou seja, o servidor público ele é um profissional. Se ele é um profissional, ele vai ter que ser recompensado com isso. Então vai ser o quê? A remuneração, Aí já vem, da remuneração e do subsídio. E aí, professor, são 2 coisas distintas, Então você tem aqui, ele pode ser uma remuneração por subsídio e pode ter uma remuneração por vencimento, Então é a forma de pagamento. A gente vai explicar isso em detalhe. Artigo 43, que trata? Qual que é o trabalho do artigo 43? É muito simples, ele vai tratar o quê? Do conceito de remuneração. E este aqui é um conceito universal utilizado por todos os estatutos do Brasil todo. Então, remuneração é a retribuição pecuniária. Retribuição, se você trabalhar, você vai ter uma retribuição. O que significa retribuição pecuniária? Significa que é em dinheiro, Então, após 30 dias de trabalho, você tem que receber em espécie, em dinheiro, Não é permitido você receber em carta de crédito, vale, Vale aluguel, vale IPTU, nada disso, cara. Você tem que ser um profissional. Se você é um profissional, você tem que receber em dinheiro. Então, retribuição pecuniária é a forma que será a remuneração, A que tem direito o servidor, compreendida por vencimento básico, olha aí, Vencimento básico, ok,
Vencimento básico, gratificações, vantagens adicionais estabelecidos em lei. Então isso aqui é a primeira forma. Então remuneração é com base em quem? No vencimento básico. Tá aí. Então isso aqui é o conceito, né? Professor, é subsídio, né? O que acontece, né? A partir aí da emenda constitucional número 19, né, da Constituição Federal aí, né, passaram até a administração pública foi autorizada a instituir aí uma nova forma de remuneração que é o subsídio. O que vem a ser o subsídio, né? O subsídio, salvo engano, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Em vez de você ficar pagando, ó, vencimento básico, mais gratificação, mais vantagens, mais adicionais, um monte de coisa, ele colocou o seguinte, olha, agora ele vai ser pago por subsídio. Nada mais é do que a unificação dessas verbas trabalhistas em uma única verba. E essa única verba, adivinhe qual que é o nome? A verba chama-se o quê? Subsídio. É claro que a regra do subsídio está prevista no estatuto, né? Está aqui o artigo 44, vem comigo, né? A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada por subsídio, né? Olha aí, vamos lá. Parte inicial deste artigo. Cabe o quê? Explicação. A remuneração dos servidores, né? Então tem a remuneração por vencimento. A remuneração por vencimento a gente explicou no artigo 43, que é a vantagem, indenizações, gratificações e assim por diante, né? E mais adicionais. E aqui, agora o que ele colocou? Um comando específico para o município, né? Somente aqueles servidores que têm o quê? Plano de carreira. Plano de carreira. Então é o seguinte, os servidores que têm plano de carreira, tá? Plano de carreira, né? Que se tem o que? A movimentação, tá? A movimentação. Esses servidores é permitido a adoção do subsídio, né? A adoção do subsídio. Ok, bacana. Então, já coloquei, ou seja, né? Houve uma limitação para a aplicação do subsídio. E isso pode ser cobrado em prova. Então, somente é permitido a adoção do subsídio em aquelas carreiras, aqueles cargos que estão estruturados em carreiras, né? Com certeza, eu acredito que não deve ter todos os cargos aí, devem ser estruturados em carreiras, né? Não deve ser todos. Um que eu sei que é assim, né? Tenho certeza disso, qual que é, né? É da educação, né? Educação, da saúde, isso aí, é tudo em subsídio. Ok, carreiras, né? Bacana. Agora ele vem. O que vem a ser o subsídio? Fixado em parcela única. Tá? Fixada em parcela única, então não tem um monte de verbas trabalhistas, né? Remuneratórias, parcela única vedado. O acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração na forma de lei específica, né? Então você não pode aí, então ela é uma verba única, né? Então isso aqui, qual que foi o objetivo do subsídio? É para facilitar a gestão de pessoal e, claro, aí para conter aí o crescimento vegetativo da folha. Então, por isso que ele criou aí a parcela única, né? Professor, vem comigo, né? Parágrafo único ainda do subsídio, né? É vedado, é proibido o acréscimo ao subsídio de qualquer gratificação adicional, excepcional, abono ou prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória oriunda do poder público, né? Ou seja, ele trouxe aí, reforçou o que trouxe aí o caput, a cabeça do artigo, né? Professor, o que pode ser pago, né? O que pode ser acrescido aí no pagamento, na remuneração? Indenizações, né? As indenizações, então, elas são exceções, atenção, as indenizações são exceções aí à política de subsídio. Bacana, entenderam aí? Isso pode ser cobrado na prova, né? Vem comigo, né? Artigo 45, né? É assegurado ao servidor o direito adquirido, né? De acordo com o artigo 5º, inciso 36, né? E aí, professor? Cara, estudar para concurso, cara, é uma técnica, né? E nessa técnica, assim, eu só consigo fixar o conteúdo que eu entendo, né? E depois você tem que fazer sempre aquele reforço para você fixar o conteúdo. São muitos comandos para estudar para concurso, né? Então, o que eu faço, né? Toda vez que eu vejo assim na citação, em especial Constituição Federal, então ele está falando aqui, ó, artigo 5º, que é dos direitos individuais, garantias e
de direitos individuais aí, coletivos aí, né? Nós temos aí 70 e tantos artigos aí, né? Incisos, aliás, né? Então, artigo 5º, inciso 36. Então, sempre que eu faço, né? Eu sempre vou lá e faço a leitura. O que diz o artigo 5º, inciso 36? Ele protege, no Brasil, né, o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Gente, eu já tenho o requisito para aposentadoria. Pronto. Se eu tenho direito à aposentadoria, pode mudar a lei. Por quê? Porque eu já tenho direito adquirido. Então o Estatuto está respeitando o direito adquirido. Ato jurídico perfeito, né? Vamos lá, né? Exemplo, aposentadoria, né? Eu pedi a aposentadoria foi confirmada, então estava 100% de acordo com as regras, então aquilo ali é um ato jurídico perfeito. Então esse ato jurídico não pode ser desfeito por uma lei posterior, tá? E nem o quê? A coisa julgada. Já teve a sentença, não teve recurso, não tem mais, já julgou, então o quê? Então a lei posterior não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o Estatuto trouxe isso, né? Bem qual, ó, em razão do qual terá direito ao complemento constitucional a que se refere o artigo 179 desta lei, né? Aí eu não sei o que aconteceu, acho que teve aí algum erro de redação, porque o artigo 179 aqui da lei, ele trata lá do regime disciplinar, né? Então ficou aí, mas aqui deve ser algum complemento, algum abono, alguma coisa assim, né? E pago mensalmente em sua folha de pagamento com reajuste anual, RGA, na mesma data prevista nos artigos 46 a 49. O artigo 46 e 49, ele vai falar o quê? Do pagamento, como é que vai ser o pagamento, tá? A gente vai explicar melhor 46 a 49. Bacana? Ok, vamos lá, artigo 46, parágrafo único, né? Consideram-se adquiridos, aí ele vem trazendo aqui uma conceituação, o que vem a ser direito adquirido, né? Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular, olha aí, direito do seu titular, ou alguém por ele, pensionista, por exemplo, possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem, já alcançado ao tempo e modo definido. Então, é isso que eu falei para você. Ele já tinha todos os requisitos do cumprimento daquele direito, então ele é um direito adquirido que tem aí o servidor público, né? Vem comigo, né? Artigo 46, né? Agora, o artigo 46 ou 49, a gente vai falar aí da remuneração em si, como é que ela vai, o que você tem direito de remuneração, né? A remuneração dos servidores públicos municipais somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Parou, tá? Lei específica, né? Então, primeiro, né, vamos falar dessa palavrinha mágica que significa lei, né? O examinador vai falar o seguinte, né? Que o subsídio dos vereadores foi alterado por um decreto legislativo. Pode ou não? Não pode. Por quê? Porque a forma de alteração chama-se lei específica. Está aí. Lei. Então só pode por lei. O examinador vai falar que é por um decreto, ele vai montar uma historinha. Professor, o que significa essa específica, né? Uma lei única com esse objetivo. Tá? Professor, dá um exemplo de lei não única, né? Tudo bem. O município de Cuiabá fez uma lei aí, tá, da reserva aí ambiental dos córregos do município, né? Aumentando para 45 metros. Pode, está lá na competência dele, competência concorrente que o município tem para legislar sobre esse assunto, né? E aí, professor? Aí o seguinte, né? Então é única, né? Só que aí, lá no último artigo dessa lei, aí na emenda da lei coloca lá, e outras providências, né? E lá nessa e outras providências, o cara concede um aumento para uma categoria. Não pode. Então tem que ser lei específica, ou seja, uma lei que vai tratar tão somente o quê? A remuneração do servidor. Bacana, né? Aí, observada a iniciativa privativa, né? No município, né? Nós temos duas iniciativas, tá? Temos duas iniciativas, né? Uma do Poder Executivo, quando se tratar de quem? Do município, né? Da prefeitura, que é o prefeito. E nós temos outra competência, né? Do Poder Legislativo, que é a Câmara,
Ou seja, a competência de quem? Do presidente da Câmara dos Vereadores. Então, aqui. Então não pode, né, por exemplo, por iniciativa do prefeito, alterar o subsídio dos servidores da Câmara Municipal. Não pode, né? Então tem que respeitar a iniciativa, cada um cuida do seu. Ok. Em cada caso, temos 2 casos específicos aqui. Assegurada, aí a revisão geral anual. Ou seja, né? Então é assegurado, tá? Aí vem aqui o famoso RGA, revisão geral anual, né? Que trata a parte final do inciso 10. Então, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, ele trata justamente isso, ele garante esse direito a todos os servidores públicos da União, dos estados e municípios, das fundações, das autarquias, o quê? A revisão geral da sua remuneração, do seu subsídio, né? Aí, ponto final, tá aqui. Esse aqui é o outro comando, né? E agora, a parte final, muito interessante, o que ele falou? Ó, com a data base fixada anualmente para o mês de abril. Então, a data base para a revisão geral do município é abril, né? Já a data base, por exemplo, de revisão dos servidores estaduais é no mês de maio. Aqui é abril, então abril, né? A partir de 2015, correspondente à inflação registrada no país, de acordo com o INPC e IBGE. Então, isso aqui cai em concurso, cara, cai em concurso, né? Então, é o seguinte, né? Então, remuneração, direito do servidor, bacana, né? Vamos lá, né? Pode ser alterado? Pode, né? Então, pode ser alterado, não é automático e tem que ser alterado mediante o quê? Uma lei. Só que essa lei, ela tem que ser o quê? Uma lei específica, ou seja, o único conteúdo, o único dispositivo a ser tratado pela lei é a remuneração do servidor. Bacana, né? Respeitada a iniciativa, ponto final. Tem direito à revisão geral de acordo com o artigo 37, inciso 10, parte final. Bingo, tá aí um direito, né? Agora vem, como se dar-se-á a revisão geral anual dos servidores municipais, né? Primeiro, sempre mês de referência, abril, tá aí. A partir de 2015. O que mais? Qual que é o índice a ser aplicado? Isso cai em prova. Isso cai em prova, né? INPC e IBGE. Se é anual, então vai ter que ser o quê? Dos últimos 12 meses. Então, dos últimos 12 meses, nós teremos aí, tá? Dos últimos 12 meses, nós teremos aí a revisão anual. Bacana? Então aí, bem explicadinho esse artigo 46. E essa explicação serve até para quem já é servidor público, ok? Ótimo, né? Vamos lá, professor. Tem mais? Tem mais. Né? Parágrafo único, né? Olha, parágrafo primeiro. Os efeitos financeiros provenientes da revisão geral anual, que trata o caput deste artigo, incidirão no mês de maio do respectivo ano, né? Então é o seguinte, a data base em abril, né? Fechou lá a data base, os últimos 12 meses, e ele passará a receber no pagamento de maio, né? O pagamento de maio você recebe quando? Junho, tá? Dá tempo para o cara fazer a folha de junho, né? Então é o seguinte, terminou abril, calcula aí os últimos INPC BGA, que é praticamente automático esse índice hoje é calculado, né? E você aí já vai ter seu aumento de salário aí a partir de maio, né? Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo, RGA, se aplica a todas as carreiras de servidores municipais, inclusive as que são disciplinadas por diplomas legais específicos, com exceção às carreiras dos profissionais da educação, que segue a data base estabelecida no parágrafo 3º, artigo 1º da Lei Complementar 212, né? Ou seja, a Lei Complementar 212, inclusive tem aula minha sobre esse assunto, fala sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação. Então, é tratada de forma específica aí a data básica, né? Então, a única exceção que não vai ser a data base em abril vai ser aqui da Lei Complementar 220, né? Parágrafo 3º, né? E aí, professor? Aí, o legislador, sabiamente, ele falou, primeiro, ele garantiu o direito, né? Ele garantiu o direito. Professor, mas esse direito ele é absoluto? Não, ele não é absoluto. Se o direito fosse absoluto, né, era automático, né? O legislador, sabiamente, ele colocou, olha, você tem direito ao RGA, mas eu, administração pública, somente estou autorizado a conceder caso atenda os requisitos do artigo 47. A revisão geral anual,
que trata o artigo 41, observará as seguintes condições. Primeiro freio, né? Que o RGA deverá ter o quê? Autorização na LDO. Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, que orienta a elaboração do orçamento, tem que ter essa autorização. Se não tiver essa autorização, não pode conceder o RGA. Segundo, né, definição do índice em lei específica. Né, o índice aí, o índice aí é o NPC-BGE, lei específica, ou seja, esse índice tem que ser aplicado em uma lei específica. Nem precisava, porque já o artigo 46 no caput a gente já falava desses dois assuntos, mas ele quis o quê? Ele quis reforçar, né? Terceiro, previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual, ou seja, tem que estar no orçamento, porque se não tiver no orçamento não tem como pagar, né? 4, né? Comprovação de disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo e preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. Ou seja, né? Você tem direito, mas eu somente vou pagar se eu tiver disponibilidade de pagamento, capacidade de pagamento. Justo, né? Inciso 5, né? Compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações do mercado de trabalho, né? Que às vezes, né, o servidor do município já está ganhando acima do mercado de trabalho. Então ele fala, opa, para aí, você não vai receber para a gente equilibrar aí o pagamento. Só que isso aí é tudo lorota, né? Você tem que entender. Então isso aqui é o freio, né? E finalmente, né, claro, disposto na lei de responsabilidade fiscal, né? Atendimento aos limites para a despesa com pessoal, que trata o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar 101, que é a LRF, né? Ou seja, né, esse item sexto aqui que tem sido aí o principal item, né, não só no município de Cuiabá, mas no Brasil todo, né, que não dá aumento. No caso do município, a LRF, tá, é 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, ou seja, para a Câmara dos Vereadores, né? Ok, essa é a revisão geral, né? Vamos lá, artigo 48, né? Serão deduzidos da revisão os percentuais concedidos no exercício anterior. Opa, olha aí, ó, serão deduzidos da revisão os percentuais concedidos no exercício anterior, decorrente de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, criação e majoração de quaisquer verbas de todas as naturezas de espécies, adiantamentos ou qualquer outra vantagem inerentes aos cargos públicos, né? Como que isso aqui é do município de Cuiabá, eu sou cuiabano, sou matogrossense, né? Vocês aí, se não são conterrâneos aí da nossa terra querida, né? Quente e amada terra, né? Isso aqui que faltou no estado de Mato Grosso, não no município, no estado, né? O que aconteceu? Principalmente no governo Blairo e Silval, né? O Blairo que instituiu o RGA aí para o pessoal, né? Salvo engano, foi 2004, 2005, alguma coisa assim, né? O que aconteceu? As carreiras se mobilizaram, foi lá e fizeram reorganizações que tiveram ganho real, né? Além do ganho real da reestruturação das leis específicas, né? Eles tiveram direito o quê? A RGA. Aqui não. O legislador municipal, opa, se você tiver uma estruturação, né, que muda as classes, as progressões, as promoções ali, esse valor será descontado do seu RGA. Então esse aqui é mais um freio ao RGA, né? E o artigo 59, que fala da remuneração também, diz o seguinte: no prazo de 30 dias contadas da vigência da lei orçamentária anual, ou se posterior à lei específica, de que trata o inciso 2 do artigo 47, né? Artigo 47, que aí trata que inciso 2 do 47, ó, definição do índice da lei específica, né? Que é a lei de aumento, né? Ok, né? Desta lei, o prefeito fará publicar novas tabelas de vencimentos que vigorarão no respectivo exercício. Ou seja, a lei foi aprovada, a lei específica do aumento, né? A lei específica tem 30 dias para publicar no Diário Oficial aí, né, o que as novas tabelas, né? Bacana, né? Bem amarradinho, né? Bem amarradinho, gostei, né? Então vem comigo, artigo 50, né? O ocupante do cargo em comissão ou função de confiança do Poder Executivo, suas fundações e autarquias, perceberá remuneração ou subsídio fixado em lei. Então tá aí, né? Então é o seguinte, eu sou lá auditor do município, bacana, você tem um subsídio.
Você vem a ocupar um cargo de superintendente da auditoria. Não sei se existe esse cargo, estou chutando aí. Tudo bem, você vai ocupar um cargo comissionado, você vai ter o quê? Mais responsabilidade, você vai ter poder de você vai exercer liderança, então você tem que ser devidamente remunerado por isso. Tá? E aí, professor? Aí é o seguinte, tá? Você vai ser devidamente remunerado por isso. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar o seguinte, então você tem que ter uma remuneração extra nesse sentido, tá? Remuneração extra. Então você vai ter o quê? Uma comissão. Isso está falando aqui, ó. Tá? Perceberá a remuneração, ou seja, uma comissão para você exercer. Professor, qual que será essa comissão, né? Ó, ocupante de cargo em comissão, tá? Então, aliás, perdão, é outra coisa que eu expliquei. Esse aqui é o seguinte, o cara não é servidor efetivo. É o cara de fora do município. Então, se ele vai para o município, ele vai receber o subsídio do cargo que criou aquele cargo. Agora, o 51 é servidor efetivo. O servidor efetivo, nomeado para exercer cargo em comissão, deverá optar entre a remuneração ou subsídio do cargo, a primeira coisa, né? Ou do comissionado, ou a remuneração ou subsídio de seu cargo efetivo acrescido de 70% da remuneração ou subsídio do cargo comissionado, né? Então vem comigo. Então um cara aqui, né? O cara ocupa o cargo de, ó, auditor. Esse aqui é um cargo efetivo. Vamos supor que lá esse cara receba 15 mil reais. Ok. Aí ele foi nomeado para um cargo em comissão. Ele foi nomeado para, ó, um cargo em comissão, tá? Qual o cargo? De superintendente. Ok. Vou tirar esse mais aqui, tá? Este cargo aqui, a remuneração dele é 10 mil. Ele vai receber 2 salários? Não, ele não vai receber 2 salários. O que ele vai receber nesse caso concreto? Ele vai receber esse mais 70% desse, 7 mil. Esse aqui é o valor da comissão, tá? Agora, vamos supor que o cargo aqui é 30. E aí, professor? Aí ele vai criar a opção, ele vai pegar o de 30, não é? É o de 30. Então, é um ou outro, entendeu? É um ou outro. Isso aqui chama-se critério de opção. Ah, professor, essa opção ele tem que declarar? Não, isso aqui já é automática, feita lá pela gestão de pessoas. Vamos ler de novo, ver se entendeu? Vem comigo aqui, artigo 51, uma boa ideia. O servidor efetivo nomeado para exercer cargo em comissão deverá optar entre a remuneração ou subsídio do cargo. Eu sou auditor, ganho 15, bacana. Né? Cargo, remuneração ou subsídio do cargo. Está aqui. É a primeira hipótese. O cara ganha 15 do cargo e 30 do comissionado. Ele vai receber o quê? O de 30, né? Ou, né, outra coisa, né? São dois hoje, né? Ou a remuneração ou subsídio do seu cargo efetivo acrescido de 70%, que é o quê? Que é a comissão para exercer aquele cargo de liderança, né? Ou seja, 70% é uma excelente comissão, tá? Muito melhor que do estado de Mato Grosso, que eu conheço bem, essa estrutura aí. Então você deve, o cara com certeza aí deve ter disputa para ocupar cargo comissionado, né? Vamos lá, artigo 52, né? Salvo por imposição legal ou ordem judicial ou autorização pessoal, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração do servidor. Então tá aí, primeiro, né, qual que é a ideia aqui? É uma ideia constitucional que remuneração de servidor, ele é o quê? É dinheiro sagrado, né? Então não pode ter desconto nenhum. Agora, professor, pode ter desconto? Pode, né? Primeira, né? Imposição legal. Se tiver uma lei autorizando o desconto na folha, a lei pode. Ou ordem judicial. O principal, pensão alimentícia, né? Ou autorização pessoal. Ou seja, existe três hipóteses somente na qual legitima o desconto no salário, na remuneração do servidor. Primeiro,
mediante lei. Segundo, juiz. E terceiro, autorização pessoal. Professor, autorização pessoal, você vai lá, está precisando de uma grana, vai lá no Banco Itaú e faz um CDC, por exemplo, né? Com desconto na folha. Você vai autorizar esse desconto na folha. Bacana, tá aí. Tá? Então essa aqui é a regra aí do desconto, né? Vamos lá. Artigo 53, né? As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, tá, para o pagamento ou desconto em folha no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parcelados a pedido do interessado, né? Então aí reposições e indenizações ao erário, o que acontece? O cara lá, ele foi condenado aí a devolver R$10.000, né? E aí, professor? Aí, nesse caso, está autorizando ser descontado o quê? Lá da folha de pagamento. Só que tem que ser avisado aí em 30 dias e pode parcelar de acordo com o interessado e com o pedido do interessado, né? É a indenização. Vamos falar mais sobre isso. O valor de cada parcela não poderá ser superior ao correspondente a 10% da remuneração ou pensão, né? Ou seja, né? Professor, estou devendo à administração pública, aconteceu um BO aí, vou pagar. Tudo bem, então você pode parcelar? Pode. Então, o valor da parcela, isso cai na prova, isso aqui é número, não pode exceder a 10% da sua remuneração ou pensão, né? Ou pensão. Então, como é que pode ocorrer isso aqui? Rapaz, já aconteceu já. Eu fui superintendente de gestão de pessoas na época lá da SEDUC, o cara ganhava na época R$1.200, houve um erro lá na folha, R$53.000, o cara assustou, entendeu? Aí o cara, o esperto, foi lá e pum, sacou o dinheiro. Só que ele pagou isso aí, cara, por muito tempo, viu, cara? Pagou por muito tempo isso aí. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior, tá, ao processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela, né? É o caso que aconteceu lá, né? Houve um processamento errado, né? Era para receber recebeu R$53.000, mas lá não tem esse dispositivo, só no município aqui, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento de decisão liminar, tutela antecipada ou sentença que venham a ser revogadas ou rescindidas, serão eles atualizados até a data da reposição. Então, bacana aqui, né? Vamos lá, artigo 53, né? 54 agora, vem comigo aqui. O servidor em débito com erário, o cara está devendo à administração pública, né? Que for demitido, exonerado ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então o cara se desligou da administração pública e tem 60 dias aí para quitar o débito. Aqui não tem direito ao parcelamento. Por que não tem? Porque não tem mais salário, não tem mais remuneração. Parágrafo único, vem comigo. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa, né? Ou seja, ele será penalizado aqui e vai para a dívida ativa, né? E essa dívida ativa aqui é uma dívida ativa aqui não tributária, né? Artigo 65, o último artigo aqui que eu digo para vocês aí, que é da parte do primeiro direito, que é da remuneração, né? Vem comigo. A remuneração e os proventos não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. O artigo 55 reforça o conceito que eu já tratei com vocês, que remuneração é um dinheiro santo, né? Remuneração é um dinheiro santo. Então, e não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, né? Então não pode ser, né? Exceto. Agora, este conceito aqui já está aí um pouco cobalido, né? Bastante, né? Eu já vi agora decisões recentes aí, de 2019, né, que foi o seguinte, né, o cara ganhava lá R$30.000, né, o cara caloteiro profissional, não tinha nada no nome dele, cara. Aí ele falou assim, o salário é santo, ninguém vai mexer no meu salário, só que aí o juizão, isso já foi confirmado em segunda instância, né, o juizão chegou, o juizão falou, essa remuneração de R$30.000, você pode 20%, eu vou separar do seu salário 20% para pagar a sua dívida, né? Então isso aí você tem que prestar muita atenção, que isso aqui já está sendo tendo entendimentos diferenciados. Eu também acho super justo, né? E aí, pessoal, vou dar uma paradinha aqui, tomar um cafezinho, eu volto já para vocês aí. Aí vou até o final aí para título 2 aí das indenizações. Bacana? Ok? Dá uma paradinha para ir para o cafezinho.